Olá, hoje eu estou aqui com Rita Assunção para falar sobre mapeamento de competências. Rita, tudo bem? Tudo ótimo, obrigada. Então conta pra gente o que é mapeamento de competências. Então, mapeamento, né, mostra justamente que é aquele processo em que você vai fazer o levantamento de todas as competências para você estar se encaixando dentro de um cargo, uma atividade. Qual o objetivo? Então, o objetivo é você estar melhor inserido na profissão ou na atividade que você vai estar executando. Então, esse mapeamento de competências, quer dizer, quando você já faz, já sabe quais são as suas competências, que para mim eu chamo que é aquele brilho nos olhos, né? Porque a competência, ela fala de conhecimento, habilidade e atitude. Sim. E eu ainda falo que tem a motivação e ainda tem o amor, que é esse brilho nos olhos. Então, você tendo esse conhecimento, você tendo isso mapeado, você consegue se melhor recolocar e aí você tem a empregabilidade, que você se torna empregável para a vida toda. Porque você se conhece, é isso? Porque você já se conhece. E aí, na hora que você vai buscar uma posição, essa posição, se você vê que tem encaixe com o perfil da vaga, com o perfil das suas competências, isso funciona. Mas o mapeamento, ele funciona só para quem está buscando recolocação ou um profissional dentro de uma operação, trabalhando, empregado, ele precisa fazer? Todo mundo, porque você que está lá, né, você vai estar fazendo para poder se posicionar melhor e saber se você está encaixado naquilo, ou até galgar outros cargos onde você está, né, fazer o planejamento de carreira. E para quem está começando também, para estar iniciando, até para o primeiro emprego. Porque quando você não tem a experiência, né, a prática, que seria a habilidade, vai se conhecer a sua atitude, né, ver o que você tem ali a mais que você pode estar oferecendo. Ah, entendi. Então, por exemplo, você fala de competência, habilidades, atitudes e... Habilidades. O conhecimento, habilidade e atitude. É porque eu chamo empregabilidade do tripé de conhecimento, competência e networking. E muita gente traduz competência por conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento é teoria, habilidade é saber fazer. Exatamente. E atitude é ter atitude para fazer. É querer fazer. Aí você está falando que quando uma pessoa é muito jovem, ela não tem habilidade porque ela não teve oportunidade de praticar ainda. Isso. Então vão analisar muito mais conhecimento, a teoria e as atitudes. É isso? Exatamente. Tá. Mas, por exemplo, a gente fala também muito de gaps de competência. O mapeamento serve para isso? Por exemplo, quando você analisa uma função, analisa o perfil, mapeia as competências daquele profissional e descobre gaps. Qual o objetivo disso? Então, esse objetivo é justamente para você melhor encaixar esse profissional e você evitar, né, a empresa, quando você tem esses gaps, de estar fazendo a rotatividade ali dentro da empresa. Mas, por exemplo, dá um exemplo assim. Para você evitar tirar a pessoa, ou às vezes você vai capacitar ela nos gaps que ela tem? Então, aí vai dentro do que é um desafio hoje que as empresas estão passando de também definir essas competências para reter o seu profissional e também do próprio profissional em saber se ali ele vai continuar, se ele se enquadra ou não. Então, isso para poder ela ter o profissional mais tempo, porque esse é o que vai ser o diferencial das empresas, ela conseguir ter, né, a empregabilidade melhor com os profissionais e não ter essa rotatividade, porque custa, né? Ou seja, você estava dizendo, então, que a empresa mapeia as competências, procura os gaps, faz o cara se aprimorar naqueles gaps, para que ele performe melhor e evite a rotatividade, porque eventualmente vai ter que tirar se ele não performar. Exatamente. Tá. O tempo que se gasta em trazer um outro profissional para a empresa, né, demanda tempo, e até o próprio profissional também, a perda de tempo dele ter se dedicado a uma empresa em que de repente ele não se encaixa pela falta de conhecimento. Perfeito. Agora, você acha que tem que partir da empresa, por exemplo, o profissional está trabalhando, Sim. Você acha que tem que partir da empresa, fazer o mapeamento dele, ou se a empresa não faz isso, ele tem que ter a iniciativa de fazer? Eu acho que primeiro é o profissional fazer o seu próprio mapeamento. Ele cuidar da sua carreira. Exatamente. Tem que cuidar da sua carreira, saber exatamente quais, né, habilidades que ele tem, onde que ele já praticou. Se não tem o conhecimento e ter a atitude. É que eu falo, o brilho nos olhos, você vai estar motivado e você vai ter a atitude de poder ali galgar, né, dentro da profissão que você escolheu, que é o que você gosta. Então, o seu olho brilha. Então, você tendo isso, você vai conseguir identificar melhor em qual empresa você vai estar dando o seu esforço, colocando a sua energia. Perfeito. Então, vamos lá, só para a gente botar aqui na caixinha,
se a pessoa está trabalhando, ela deve, por si só, mapear para ela poder se conhecer. Aí tentar melhorar naqueles gaps para ela poder performar mais naquela empresa. E se porventura, vê se é isso que você me falou, e se porventura ela não tiver o perfil adequado que aquela vaga, aquela empresa precisa, ele entender que ele vai ter que buscar uma outra coisa para ele poder performar melhor, até para ter o brilho nos olhos, para ter a paixão pelo que faz, né? Ou dentro da própria empresa, né? Porque uma outra área. Uma outra área, exatamente. Entendi. Porque dentro de uma área você tem, né, subatividades ali em que você pode se encaixar melhor. Por exemplo, um profissional de RH, ele pode trabalhar em treinamento, pode trabalhar em recrutamento, Isso. ele pode trabalhar em DP, enfim. A depender do perfil comportamental que ele tenha, se ele é o executor, analisador, se ele é um planejador, se é o comunicador. Mas aí entra um detalhe que eu queria ver a sua experiência, que é a seguinte. A gente está num país em crise, tem poucas vagas, e aí a gente vê candidatos se aplicando para, sei lá, você pega lá o composto de finanças, ou o composto de RH, e o cara quer se aplicar para várias funções em várias empresas, mesmo não tendo as competências. O que você pensa disso? Que ele vai estar acabando, vai se frustrar, né? Vai ter uma perda de tempo, e hoje em dia tempo, né, é dinheiro, a gente não sabe o nosso prazo de validade, então a gente tem que aproveitar cada vez mais o agora, o hoje. E enquanto ele está nessa dúvida de atira para todo lado, ele não está definindo aquilo que ele realmente quer, ele não tem um planejamento. Então, acho que assim, ele precisa saber quais são efetivamente as competências dele, o que ele está disposto a jogar atitude, que a gente fala empreender, que é realizar, né? Quando a gente fala assim, empreender, você colocar em execução. Sim. Né? Então, você pode ser um funcionário empreendedor, né? Exatamente. Quer dizer, empreendedor da própria vida. Sim, né? Da vida, carreira e vida. Exatamente. Então, quanto mais ele conseguir quebrar, né, esses passos largos de atiro para todo lado e ser mais específico, mais direcionado, melhor ele vai ganhar em tempo e vai ganhar em produtividade, em performance, em financeiro, porque ele vai estar mais direcionado. Entendi. Aí quando a gente fala assim, eu gosto de usar um exemplo, ver se você concorda comigo. Eu gosto de fazer algumas analogias. O Ronaldo Fenômeno era um grande centroavante, não era atacante, no meio. Fazia muitos gols, craque, todo mundo sabe, mas ele não era um bom cabeceador. E uma das funções de um centroavante é saber fazer gol de cabeça. Isso significa que, se o Ronaldo tivesse feito um mapeamento de competência e treinado fazer gol de cabeça, ele seria um cara ainda mais excepcional do que ele foi. Nesse contexto, você acredita que o brasileiro, e aí eu estou falando do povo latino, ele tem um entendimento, a humildade de reconhecer seus gaps e tentar melhorar isso? Qual é a sua... Você tem uma vivência muito grande no mundo corporativo, qual é a sua percepção disso? Até para a gente poder dar um recado, que as pessoas têm que saber que ninguém é perfeito e tem que melhorar. Sem dúvida. Então, o que eu percebo as pessoas são muito cheias de si. Né? Se já tem uma conquista por uma determinada atividade, eu sou bom nisso e generaliza como bom em todas as situações, como no caso, né, o fenômeno. E eu acredito que a gente precisa ter um pouco mais de humildade, saber que a gente está aqui aprendendo. E uma das competências hoje, né, modernas que a gente fala, é o aprendizado contínuo. A gente nunca sabe tudo, a gente está sempre aprendendo um pouco mais. E as empresas, quer dizer, quando eu falei assim, né, o desafio que a gente tem no cenário é de que tanto as empresas estão precisando performar melhor quanto os seus funcionários, como os profissionais precisam se performar melhor para colocar nessas empresas. E aí entra o autoconhecimento da empresa em termos da cultura dela. Então, se a gente está falando aqui do fenômeno, né, do time que ele joga, o que ele precisa estar executando ali. Então, a função de centroavante naquele time, ele tem que fazer. De repente, tem times que o centroavante tem algum outro que chega ali, ou um lateral, ou enfim, que vai fazer, né, suprir essa deficiência. Então, eu acho que precisa saber o que ela precisa para aquela atividade, né, para aquela função, e precisa o profissional saber se ele tem tudo para aquela função. Então, o que você quer dizer é o seguinte, que, na verdade, o profissional, ele tem que ele tem que alinhar isso com o gestor direto, talvez até com o RH da empresa. Essas são as minhas competências, essa é a descrição da função. Eu estou aqui para isso. É isso que vocês estão precisando? Isso tem que estar alinhado?
Melhor que sim, nem sempre a gente consegue alinhar, mas eu acho que você já sabendo, você tendo posse dessas informações, né, você já sendo conhecedor disso, já 90% do passo caminhado. Sim, o Porque reconhecimento, né? O reconhecimento. E aí você vai poder performar melhor naquilo que você faz e sem ficar se preocupando, tipo, eu não faço aquilo direito. E aí, o que eu vou fazer? Vou me cobrar excessivamente, você vai começar a criar um emocional muito grande, você já vai preocupado para o trabalho e acaba não performando no que você sabe de bom. Entendi. E aí deve estar todo mundo perguntando agora, deixei mais para agora para a gente começar a falar, como é que mapeia a competência? Porque tem gente que viu esse nome muito bonito, mas efetivamente não sabe o que fazer. Como é que é isso? Bom, nós temos testes comportamentais, né, que vão ali pelas suas respostas e vai fazendo esse mapeamento pelo que você respondeu, te colocando e trazendo. Não que um ponto, uma resposta seja certa ou errada. É você, né? Não É adianta você. querer mentir num teste desse, Não, né? não, porque você chega lá na frente e acaba, né, se contradizendo. E aí o teste acaba sendo prejudicial a você, né? E você, com essas informações, desse mapeamento ali do perfil, como eu disse, como não tem uma resposta certa ou errada, tenha mais evidente. Então, em determinadas situações, você é mais evidente. Tipo, eu sou mais planejador do que comunicador. Né? Ou eu sou planejador e comunicador. Ou eu sou mais analista do que executor. Ou eu sou, mas não quer dizer que isso é ruim. Quais são os testes que você recomenda? Eu conheço o DISC, não é isso? Tem o DISC. O Caliper. Isso, tem o CEVAT. O MBTI, você gosta? O MBTI, eu tive assim, só um conhecimento, não sei... Eu já li muito sobre ele porque é baseado num livro do Carl Gustav Jung. Eu não vi a execução chamado Tipos ainda. Psicológicos. Qual que você costuma usar? Olha, eu, na parte, né, fazendo essa transição de carreira, eu estou usando agora o CEVAT. Entendi. Que eles estão, né, dentro desse processo e mais direcionado para o que eu estou executando. E, enfim, mas aí, se uma pessoa está nos assistindo, está em outro lugar do país e quer fazer um mapeamento, quer tentar entender, você tem algum site que você recomende, alguma coisa que seja mais fidedigna ou você não recomenda nenhum? Olha, porque os testes, assim, quando você tem online, você recebe, né, um resumo... Seco. E aí você fica, nossa senhora, dá aquele susto, né? Ai, poxa, mas eu quero fazer, eu preciso ser muito comunicador. E me deu uma comunicação baixa. E agora, o que eu faço? Ah, isso é péssimo. Não, não é. Então, o importante é que você procure alguém que possa te fazer esse teste e te dar uma devolutiva. Entendi. Porque aí vai analisar junto e traçar junto com você quais os passos que você tem ali para poder tá performando melhor naquilo que você quer. Então, o resumo disso é o seguinte, se você trabalha numa empresa, normalmente o RH da empresa, interno ou uma consultoria externa, vai te posicionar, você vai mapear e vai ver suas competências, te dar os feedbacks e os gaps. Se você está buscando recolocação, você pode até acessar pelo um site qualquer, mas você não necessariamente vai ter um feedback que você deveria e que seria mais efetivo. Mas é um caminho e a outra recomendação é procurar um profissional que possa te orientar para isso. Agora, assim, existem competências que são mais requisitadas pelas empresas, e se essas competências, elas são possíveis de você melhorar elas, onde eu quero chegar? Vou melhorar a minha pergunta aqui. Todo mundo tem propensão de aprender muito alguma coisa, ou a pessoa vai ter um limite do que ela pode aprender? Eu vou usar um exemplo para ficar bem mais claro. Eu tenho 47 anos, nunca joguei basquete, tenho 1,75 m. Se eu quiser ser jogador de basquete da NBA, eu não vou ter competência para isso. Eu tenho que tentar, dentro daquilo que eu tenho condição de executar, buscar uma atividade para isso. Como é que você enxerga? Você entendeu a analogia que eu fiz? Como é que você enxerga isso? Vamos dizer assim, como você falou, por exemplo, do basquete, né? Nós temos, assim, basquete como o vôlei, pessoas que não têm a altura, né? Mas que eles são ótimos, por exemplo, no vôlei, ótimos pivôs. No basquete, ótimos armadores. No vôlei é o líbero, né? É o líbero. Isso. Então, assim, você consegue, né? Aí eu volto a dizer,
em cima do mapeamento, dentro das competências, quer dizer, uma coisa que te brilha os olhos, que você gosta de fazer, você quer fazer, você de repente vai e consegue executar. Tipo, no futebol, como você colocou, tem cabeceadores Isso. né, que não tem altura, mas ele dá um Se impulso, posiciona bem, se tem posiciona e vai e faz o gol de cabeça. Isso me lembrou a minha infância. Eu tenho um amigo até hoje, a gente, quando era novo, ele amava futebol, mas talvez seja o pior jogador de todos os tempos. Ele nunca gostou. E eu adorava ver aquele cara porque ele tinha paixão mesmo, não sabendo fazer. É por aí que você diz, se você tem paixão, a pessoa tem que tentar. Sim, tem que tentar. Se é aquilo que ela vai fazer, ela vai buscar, né, dentro das habilidades dela, daquilo que ela pode proporcionar de melhor para aquela profissão. Ela não pode simplesmente já, tipo, se excluir por algumas competências que estão ali marcadas. Ah, não, eu não tenho altura, sou gordinho. Né? Nós tivemos um fenômeno que, em processo, né, um pouco mais fortinho, ainda continuou executando muito bem. Né? Então, assim, eu acho que é você ir, né, com brilho nos olhos, porque tudo é o que eu falei, é atitude. Então, por isso que a atitude, motivação e o amor, você é o que, tipo, de uma competência, é mais de 50%. E você consegue aprimorar, mesmo não tendo uma habilidade inata para aquilo, né? Exatamente, porque como você falou, eu tenho que estudar mais, eu não gosto muito de estudar, eu vou falar, ou de aprender, já é um ponto um pouco negativo para qualquer coisa que você vai fazer, porque você tem que ter a humildade e buscar mais. Né? Então, você tem que procurar saber mais sobre aquilo. Então, poxa, eu tenho que fazer isso, mas eu não consigo, como que eu posso chegar lá e executar melhor com o que eu tenho, que é meu? Perfeito. E para finalizar, quais são as dicas que você pode dar para um profissional em transição de carreira, uma pessoa buscando recolocação, não está trabalhando, do ponto de vista de mapeamento de competências? O que você recomenda que ela faça? Então, do que eu recomendo primeiro, fazer esse autoconhecimento, né, essa busca, ter o seu perfil comportamental, saber quais são os seus valores, né, a missão, o propósito, o que brilha o olho dele, saber os seus pontos fortes, os pontos fracos, e ver se aquilo que ele vai querer executar realmente é um desejo interno. Se não é alguém que chegou e falou, não, faz porque é o que está dando dinheiro. Pode estar dando dinheiro para um e não dar dinheiro para o outro. Sim, com certeza. E todas as dificuldades, se é o que ele quer realmente fazer, ele vai passar adiante. Um exemplo comigo, gravar aqui vídeo, é assim, extremamente novo. Sim. Aqui vocês estão me proporcionando uma nova competência. Exatamente, um desafio. Espero que esteja, né, executando. Não, tá indo bem. Eles vão dizer aí, seja gente boa com ela, por favor. Tá? Por favor. Então, porque sala de aula, a gente consegue a interação, você consegue posicionar, né? Você tem a própria interatividade com as pessoas. A energia ali do local, né? Então, eu acho que o recado também é o seguinte, a pessoa, se ela tem paixão, ela não se furtar de buscar novos desafios e tentar fazer alguma coisa. Não bloqueie. Não bloqueie nada, né? Exatamente. Perfeito, Rita. Obrigado. Obrigada. Tá bom? Um abraço. Esse foi mais um Empregabilidade e Companhia. Até logo. Até logo. Beijos.